Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho mais sobre uma pesquisa, que tem sido desenvolvida para a obtenção de um plástico biodegradável através do bagaço da cana-de-açúcar. Para a gente saber mais sobre esta pesquisa, a gente conversa então ao vivo agora com o Luiz Pereira Ramos, que é professor titular do Departamento de Química da UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná. Luiz, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Boa tarde. Luiz, queria que você falasse um pouco então sobre essa sua pesquisa para a obtenção de um plástico biodegradável, quais seriam as características dele e exatamente esse uso aí do bagaço da cana-de-açúcar nesse processo. Na verdade, a pesquisa está relacionada ao aproveitamento do bagaço para fins de produção de insumos químicos que possam, então, ser convertidos em produtos químicos de plataforma, que são aqueles que podem ser transformados em vários bens de consumo de alto valor agregado. Hoje em dia, o país, inclusive, investe num conceito chamado etanol celulósico, que é a hipótese de se produzir etanol, que hoje é produzido a partir da sacarose, mas seguir uma via alternativa, que seria aquela baseada no uso do bagaço da cana, que é um resíduo produzido na indústria. Essa tecnologia já está sendo testada comercialmente, já existem 2 empresas no país atuando nessa linha de trabalho, que é a Granbio e a Raizen, e o nosso trabalho diversifica um pouco essa linha de conversão de bagaço de cana em insumos químicos, buscando a produção de ácido lático. E esse ácido lático seria, então, convertido em PLA, que é o poliácido lático, que é um plástico biodegradável. Então, o conceito da pesquisa está relacionado ao uso do bagaço de cana para a produção de ácido lático e, posteriormente, converter esse ácido lático em plásticos biodegradáveis. Perfeito. E essa conversão, então, contaria com a parceria de uma empresa norte-americana, né? Seria isso? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a participação dessa empresa. Sim, há mais ou menos uns 2 anos e meio, nós fomos contactados por uma empresa chamada Earth Renewable Technologies, e a partir de lá iniciamos estudos relacionados ao aproveitamento de resíduos agrícolas e agroindustriais para a produção de ácido lático. Essa pesquisa ela se iniciou com matérias-primas alternativas, dentre as quais o bagaço de cana, que acabou por se revelar o produto de maior viabilidade para esse tipo de biorefinaria, para esse tipo de iniciativa agroindustrial aqui no Brasil. Desde então, a empresa veio evoluindo, nesse conceito até o ponto de decidir se transferir para o país. Hoje ela está sediada em Curitiba, na cidade industrial, e ali ela já processa fibras naturais para a produção de compósitos que são, então, utilizados para produzir peças biodegradáveis, as mais variadas, inclusive sacolas plásticas, utensílios. Eles têm uma variedade de produtos que estão já em linha de produção aqui na unidade da cidade industrial de Curitiba. Uma vez instalada na cidade de Curitiba e já visando as próximas etapas de evolução do modelo de negócios da empresa, pretende-se instalar, num prazo de aproximadamente 2 anos, uma unidade de produção de PLA a partir de ácido lático comercial. A etapa subsequente seria a utilização de caldo de cana concentrado para, via fermentação, produzir o ácido lático na própria empresa e utilizar, então, esse ácido lático para a produção do PLA que compõe os compósitos que eles hoje comercializam. E, finalmente, numa visão um pouquinho mais adiantada, entraria o que nós chamamos de PLA de segunda geração. PLA de primeira geração seria aquele derivado da sacarose do caldo de cana, por exemplo, que é um produto que compete, inclusive,
com o mercado alimentício, porque está baseado no açúcar comum, né, que nós consumimos no nosso dia a dia. A ideia de substituir, então, esse açúcar comum por açúcares derivados do bagaço de cana viria, então, a aumentar a sustentabilidade dos produtos, né, que são produzidos por essa empresa e viabilizar, então, uma nova oportunidade de negócios, já que a pegada de carbono desse material será muito mais favorável e a visão de negócios da empresa é de ser realmente uma empresa transformadora que resolva problemas ambientais, que contribua para uma melhoria na qualidade de vida do planeta. Com certeza. Queria abordar um pouco mais essa questão do final da sua fala, né? De fato, então, a empresa nos próximos anos, né, avançando nesses investimentos previstos e essas possíveis aplicações aí relacionadas ao uso do plástico biodegradável, né? De fato, seriam teríamos bastante vantagens econômicas e também ambientais nesse sentido como um todo, né? Você consegue falar um pouco para a gente sobre isso, Luiz? Sim, a vantagem ambiental é de que você, a partir do desenvolvimento dessa cadeia de produção, você substituiria grande parte do plástico que hoje se utiliza no nosso dia a dia. E lembre-se que o plástico ele pode ter centenas de milhões de anos de permanência na biosfera sem degradar. Nós vemos aí todo o problema que está sendo causado pelo acúmulo de plásticos em toda a biosfera, mares, terra e assim por diante. Então, inclusive o ar, né, com o microplástico, na forma de aerossol. Então, a vantagem da substituição do plástico está em um ponto, baseada no conceito do aumento da sustentabilidade do processo, simplesmente porque o produto gerado seria biodegradável, essencialmente biodegradável, ou seja, você teria condições de, em pouco tempo, questão de meses, acompanhar o desaparecimento completo desse material na biosfera, em compostagem, onde quer que seja. Bastante estar em contato com a umidade e com a flora naturalmente presente nos solos. Então, essa vantagem ambiental é patente e é reconhecida mundialmente. A questão da vantagem econômica, ela para a empresa é um diferencial muito importante, porque hoje em dia respeita-se muito o quão sustentável é a atividade industrial. E a empresa gostaria de poder atuar nesse setor, aumentando a sustentabilidade dos seus produtos, melhorando a biodegradabilidade ou transformando-a completamente de tal sorte que não houvesse esse passivo ambiental nenhum em relação à utilização dos seus produtos. Então, imagina-se que o produto que tenha essa agregação tecnológica venha, com o tempo, a ser competitivo economicamente com os produtos hoje existentes derivados do petróleo. Mas toda solução ambientalmente correta, inicialmente passa por um processo, às vezes um pouco longo, depende do tipo de matriz, por uma linha de aprendizado, né, tecnológico, até o momento que ela atinge uma maturidade tecnológica tal que os preços passam a ser plenamente competitivos com os derivados de petróleo que hoje dominam o mercado. Então, a gente imagina que isso venha acontecer e imagina também que a empresa venha a se destacar nacionalmente e internacionalmente como uma provedora de soluções sustentáveis para esse nicho de mercado em específico, né? O nicho de plásticos para embalagens e coisas afins. Então, essa seria a visão, de uma forma generalista, e há um apelo na linha das externalidades muito grande também, porque tudo que depende do agronegócio aumenta emprego no setor rural, melhora a distribuição de renda, reduz a emissão de particulados de grande potencial poluidor, melhora a cadeia de produção, auxilia o desenvolvimento de arranjos produtivos locais que hoje estão muito bem estabelecidos no estado e no país, como é o caso do setor sucroalcooleiro. Enfim, há uma confluência de vantagens que torna
toda a cadeia muito interessante como um plano de negócios. E é nesse sentido que a gente vê, inclusive, que o próprio valor agregado do produto venha cada vez mais a ser diferenciado pelo fato de contribuir, de preservar a natureza efetivamente, de contribuir para a sustentabilidade ambiental. Enquanto que, em outros casos, há consequências severas que geram muito custo para o setor público, por exemplo, a gerenciar lixo e coisas do gênero. Então, tudo isso custa muito dinheiro. E na medida em que nós aprendemos a capitalizar, a custear, a dimensionar o quanto essas externalidades da bioeconomia trazem de bom para o Estado e para o país, na medida que a gente aprende a contabilizar isso, um componente importante de diminuição de preço surge e, com isso, essas tecnologias passam a ser cada vez mais viáveis e cada vez mais competitivas com os produtos já estabelecidos no mercado. Perfeito, Luiz. Olha, queria agradecer a sua entrevista, né, e aproveitar para, na finalização da nossa conversa, você falar também um pouco em relação, então, né, a esse projeto que você é um dos professores que tem liderado aí no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Queria que você falasse da equipe também, né, um pouco mais, e também os fomentos para pesquisa, né, é importante a gente falar sobre isso, né, porque estamos vendo aí resultados, né? Então é importante a gente também levantar aí as agências de fomento para que mais pesquisas e mais investimentos sejam feitos nesse sentido. Eu lhe agradeço a pergunta, a oportunidade por tocar nesse assunto e principalmente pela tua visão, porque é por aí mesmo que as coisas encontram caminho, né, em prol de uma solução, em prol de um desenvolvimento tecnológico que realmente chegue à sociedade. Como você disse, o trabalho vem sendo desenvolvido por uma equipe do Departamento de Engenharia Química, e aqui eu lhe peço permissão para corrigir. Eu já não posso ser chamado professor titular do Departamento de Engenharia Química, do Departamento de Química, porque já sou aposentado dessa instituição. Hoje eu atuo como professor sênior dos programas de pós-graduação em Química e Engenharia Química. Apenas uma correção. Certo. E no programa nesses dois programas de pós-graduação, mas principalmente no de Engenharia Química, que nós estamos desenvolvendo esse trabalho, com suporte do CNPq e da CAPES, no sentido de bolsas de estudo para alunos, né, que se veem envolvidos nos desenvolvimentos de laboratório, mas o principal aporte financeiro, sem dúvida nenhuma, é da própria empresa, num convênio que temos entre a IRT, né, a empresa que eu mencionei anteriormente, e a própria Universidade Federal do Paraná. Então, o financiamento ele é praticamente exclusivo da empresa no que diz respeito a capital e custeio, mas existem parcelas de fomento oriundas do CNPq e da CAPES que fomentam, então, os estudantes de pós-graduação que estão nesses programas e que atuam no projeto. Já em relação a parcerias da engenharia química, nós temos uma equipe de 4 professores que hoje estão diretamente associados a esse desenvolvimento. Somos eu, o professor Marcos Lúcio Coraza, o professor Luiz Fernando Luz Júnior, e nós também temos a participação de alunos, eu nominei 4, mas devo corrigir, são 3, e também o professor Fernando Anderson Vol, ele que me desculpe por eu ter esquecido o seu nome. São 4 ao todo, e são vários alunos, e alunos de pós-doutorado também, mestrado, doutorado, que atuam em diversas etapas do projeto e contribuem ao seu tempo e com os seus temas na evolução do conceito como um todo. Perfeito, Luiz. Olha, muito obrigado mais uma vez, então, pela sua participação aqui com a gente, viu? Foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço e a minha saudação a todos os ouvintes. Grande abraço. Então, conversamos aí com o Luiz Pereira Ramos, que é um dos professores, então, que estão à frente, né, do projeto que é liderado pelo Departamento de Engenharia
Química da Universidade Federal do Paraná, relacionado então ao uso, né, do bagaço de cana para obtenção de um plástico biodegradável. Ele explicou certinho todo esse cenário para a gente. E a gente então trouxe essa possibilidade aí, né, industrial para os próximos anos. Bom, na finalização da nossa transmissão, você vai poder acompanhar todas as nossas redes sociais. É só você procurar pelos nossos perfis por lá e seguir a gente para receber as informações atualizadas do agronegócio. E o nosso site segue 24 horas no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletim ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.